Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. E eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na casa da senhora, entrar na casa do senhor, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste. Temos o giro de notícias, temos o De Olho na Rede e eu peço muita sua atenção para o vídeo que nós vamos colocar hoje sobre as redes sociais. Temos também uma entrevista muito especial com o Dr. Alexandre César, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que o presidente falou à imprensa no dia de ontem. E vamos também cantar parabéns para algumas cidades que estão aniversariando no dia de hoje. Quero agradecer o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, manda um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a programação da TV Com Brasil. Vamos então começar o giro de notícias, chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco. Natânia, é com você. O Rio Grande do Norte registrou um aumento de 8,1% na arrecadação de impostos no mês de julho. É o que aponta o Boletim de Atividade Econômica divulgado nesta terça-feira 11 pela Secretaria Estadual de Tributação. O total arrecadado no último mês foi de 478 milhões de reais, enquanto em junho a arrecadação foi de 442 milhões. O valor registrado nesse mês é o maior desde março, quando foram decretadas as medidas de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus. Apesar do crescimento no ano, o boletim aponta uma redução quando os números são comparados ao mesmo período de 2019. Só em ICMS, que é considerado o principal tributo estadual, em junho deste ano foram arrecadados 420 milhões, volume 11% inferior aos 470 milhões recolhidos em julho de 2019. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Para fechar essa bonita região Nordeste, vamos até o Maranhão falar com Vinícius Nagem, consultor político. Vinícius... Governo federal autoriza 1,5 bilhão de reais para assistência social. A população atendida por programas de assistência social terá um reforço durante a pandemia do novo coronavírus. É isso aí, Sandro. Na última semana de julho, foi sancionada a lei que autoriza a transposição e a reprogramação de saldos financeiros dos fundos de assistência social provenientes de repasses federais para uso em ações de assistência à população mais vulnerável. O montante, segundo dados do Ministério da Cidadania, é equivalente a 1,5 bilhão de reais e derivado de repasses remanescentes de anos anteriores ao Fundo Nacional de Assistência Social. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. Na região sudeste do país, Kleber Araújo, que está na maior favela da América Latina, a gloriosa Rocinha. Kleber, a tela da TV Com Brasil é sua. Boa tarde, Sandro de Moura. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro elaborou uma cartilha com orientações à população sobre os crimes de estelionato, que, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, tiveram aumento em mais de 70% no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de estelionato também apresentaram um aumento considerável no ambiente virtual, passando de 9,2% em junho de 2019 para 29,7% em junho de 2020. Um dos fatores determinantes para a escalada desse tipo de crime é a popularização da internet como espaço para a realização de compras online e operações bancárias, tornando-se um recurso ainda mais relevante em tempos de distanciamento social. Dentre os golpes virtuais, a delegada Raíssa Celes, chefe do 4º Departamento de Polícia de Área, chama atenção para os crimes praticados por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Contanto, a delegada alerta que os idosos estão mais vulneráveis a crimes de estelionato. Um dos golpes que tem esse público como a sua principal vítima no Rio de Janeiro é o falso sequestro, que é quando ligam exigindo uma quantia em troca da libertação de um parente em cativeiro.
Junto às orientações da Polícia Civil, é importante que fique claro que estelionato é um crime previsto no artigo 171 do Código Penal e que precisa ser denunciado, independente do constrangimento que o golpe tenha causado à vítima, para que as autoridades cheguem aos criminosos. Kleber Araújo, para o programa Brasil Nordeste. Queremos agradecer aos nossos parceiros que nos enviam notícias de toda parte desse belíssimo país. E agradecendo a você mais uma vez, estamos aguardando aqui o seu WhatsApp. Estamos aguardando também a sua inscrição no YouTube. Quando finalizar o programa, você vai lá, entra no YouTube e faz a sua inscrição no nosso canal Brasil Nordeste Oficial. Olha, uma novidade muito interessante que nós queremos comunicar no programa de hoje. A TV Com Brasil está cobrindo a final do Campeonato Paraibano. É isso mesmo. O Otávio Muniz, que comanda o National Channel, parceiro, a TV, o canal parceiro da TV Com Brasil, do nosso presidente Fernando Mauro, e a TV Com Brasil retransmitindo aí o jogo. No jogo de ontem, 2-0 para o 13 em cima do Campinense, né? E no sábado, dia 15, a TV Com Brasil vai estar retransmitindo a programação, a finalíssima do Campeonato Paraibano, que será transmitida pelo canal do nosso amigo Otávio Muniz, o National Channel. Otávio, um grande abraço. Presidente Fernando Mauro, parabéns pela iniciativa. É a TV Com Brasil crescendo, porque tudo que é bom, com o Brasil, fica melhor. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e o programa Com Brasil Nordeste de hoje volta já já. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Vamos agora nesse segundo bloco. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele se dirigiu à imprensa, aos jornalistas. Ele estava acompanhado do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente lamentou a ausência do presidente do STF. Ele estava também acompanhado de alguns ministros e falou sobre o Brasil para o pós-pandemia. Vamos ouvir o que disse o presidente da República no dia de ontem. Boa noite a todos. Fizemos uma reunião onde as principais lideranças do Executivo e do Legislativo se fizeram presentes. Lamentamos a falta apenas do chefe do Supremo, por questões que justificam. E nós, que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Agora vamos ao De Olho na Rede. Olha, alguém postou um vídeo que chamou muito a nossa atenção. Normalmente a gente coloca aqui algum vídeo engraçado,
algum vídeo para deixar você um pouco mais descontraído, mas esse vídeo de hoje, ele não tem graça. Assista. Seu bicho. Isso aí mesmo. Pode meter racista, eu também tô em cima do chefe. Eu tô aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no novo futuro? Desempregados? Você não vai de motoboy. E daí? E daí? Sabe Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por moleque. semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto que eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 que eu mil tiro? reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você ganha o quê? 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora... tem inveja, Só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio, eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu tenho Você uma tem vida inveja fora disso daqui. aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem discutindo, né? inveja, Porque eu não Porque quero que ele eu faça pedi isso pra ele sair fora, ele não já sai fez. fora. E você tá esperando Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou, tá Você bem? tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso Eu aqui posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor a mim que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Nós queremos repudiar a atitude desse cidadão que humilhou um trabalhador, um motoboy, que estava ali dignamente exercendo a sua função, o seu trabalho para levar o dinheiro para sua casa. Não importa se você mora num condomínio de luxo, num condomínio sofisticado, você não é melhor do que ninguém. Quando você descer a tumba fria em poucos minutos, bem, se você não for cremado, as minhocas vão fazer festa em você. Então esse tipo de comportamento não cabe. Todo ser humano é igual, do ponto de vista do ser humano. Pode ser diferente do ponto de vista financeiro, mas essa carcaça aqui é igual. É lamentável a atitude desse cidadão aí em relação a esse jovem trabalhador que estava honestamente, dignamente levando sustento para a sua família. Vamos agora falar de algo melhor? Vamos conversar com o advogado Alexandre, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a sua cidade. Vamos à entrevista. Olá, muito boa tarde, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com o advogado Alexandre César, ele é carioca e aspira a uma vaga na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, é bolsonarista, é um digital influencer, ele tem muitos seguidores nas suas mídias sociais, especialmente no Instagram, e está conosco também o nosso colega jornalista Eduardo Negrão, em São Paulo. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo Negrão. E boa tarde a toda a audiência que nos acompanha. Alexandre, eu vou começar perguntando a você o que levou você a aspirar uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Pelo que você colocou, você é advogado de formação, microempresário, nunca teve nenhum cargo político, nunca participou ativamente da atividade política. E o que te leva a desejar uma vaga na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro? Então, Sandro, eu sempre gostei de estudar a questão histórica e a questão política, né? Nos últimos tempos, esse assunto ele teve a audiência, foi crescendo muito, isso é até importante, que o brasileiro tem se tornado um pouco mais politizado. Então, eu sempre estudei muito esse assunto. De 2013 para frente, eu participei de algumas manifestações. Começou lá atrás, com aquela história do não é pelos 20 centavos, depois impeachment da Dilma. Então, eu comecei a participar das manifestações e me engajei de verdade na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que eu acreditava e acredito que é o grande divisor de águas de mudança de política no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta que todo brasileiro não carioca se faz. Por que tantos governadores cariocas vão presos? Eu estava fazendo uma lista aqui, o Garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão e o Witzel.
com um pé fora do governo. O que acontece nesse Rio de Janeiro, que nasce aí, entre aspas, politicamente, o presidente Bolsonaro, mas também essa erva daninha da política aí, que é todo esse grupo, que aliás nem é o mesmo grupo, né? Eu queria saber o que acontece, o que tem de tão atrativo no Rio de Janeiro, ou de tão ineficiente nos políticos que eles vão parar na cadeia, especificamente os governadores. Sim, eu acredito que é a sedução pelo poder, né? A pessoa chega no poder ali e ela se seduz. Eu acredito que muitos até têm intenções ruins e outros não têm intenções tão ruins, mas se seduzem, são cercados de pessoas que só sabem bajular e não fazem aquela crítica construtiva devida no momento e acabam, pelo excesso de poder. Hoje em dia, um governador de estado, imagina do Rio de Janeiro, ele tem muito poder, são muitos cargos, muitas nomeações, muita verba, e esse poder faz com que ele tenha um entorno que fale que ele sempre tem a razão. Então, mesmo quando ele faz a coisa errada, ele acaba acreditando que ele tem a razão também. Chegamos ao Wilson Witzel, que é, sem dúvida, o pior governador que o Rio de Janeiro já teve, na minha opinião, superou a tragédia que foi o Sérgio Cabral, que teve condenação maior do que o maníaco do parque. Alexandre, você tem postado nas suas mídias sociais críticas ao ex-prefeito Eduardo Paes, e você está afiliado ao Patriota e vai apoiar a reeleição do Crivella. O que o Crivella fez de bom, do ponto de vista administrativo, que o Eduardo Paes não fez? O Eduardo Paes, ele fez diversas obras faraônicas que geram prejuízo para a cidade, vão gerar por anos, porque existem contratos, existem construções que geram custos para a cidade, custos para o nosso contribuinte, que não é desmontar, isso não é um Lego. Você não monta o Parque Olímpico, gasta bilhões, e desmonta ele amanhã. A gente vai pagar essa conta a vida inteira. Então, assim, foram muitas obras que o Eduardo Paes fez. Ele fez obras, por exemplo, a Transolímpica, né? O secretário de obra dele da época foi condenado a 23 anos de prisão, porque foi uma obra que tinha um custo de 950 milhões e se gastou mais de 2 bilhões. A obra ela custou mais do que o dobro. Os valores dos desvios foram mais do que o valor da obra. Eu acho que o Crivella não deixou esse legado negativo. O legado que o Crivella deixou embora ele tenha absorvido uma dívida muito grande, ele conseguiu instalar novos equipamentos de saúde, através da saúde pública, que é o que o povo mais humilde precisa, porque da classe média para cima você tem plano de saúde. Ele conseguiu rejuvenescer todo o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Isso é fato, isso é inegável. Se a gente roda aqui no Janeiro, a gente vê isso. Você pode citar, na área da saúde, o que foi feito que rejuvenesceu a saúde? Que a informação que eu tenho é que inúmeras clínicas de saúde ficaram sem funcionar, a ONG que paga os profissionais de saúde atrasando o pagamento, mas de repente eu não tenho informação que você tem. No Rio de Janeiro como um todo, eu não consegui localizar esse rejuvenescimento na área de saúde que você falou. Você poderia apontar alguma coisa? Sim, posso apontar. Só que a gente tem que voltar um pouquinho, Sandro, um pouquinho no tempo, para a gente entender como estava a saúde lá atrás. E assim, eu pesquisei muito esse assunto, inclusive quando eu comecei com esse assunto, a minha intenção era criticar o prefeito Crivella, porque eu me lembro que a Rede Globo fazia uma série de críticas à gestão da saúde do prefeito Crivella. Então, em novembro do ano passado, há quase um ano, eu, na época, estava produzindo um material de crítica ao Marcelo Crivella, baseado no que a Globo estava me passando. Então, a Globo falava, por exemplo, que o Hospital Albert Suárez de Realengo estava fechado. O caos da saúde do Rio de Janeiro, que era falado pela Rede Globo de televisão, eu falei, vou aos hospitais, Sandro, falei assim, vou lá, que eu vou em loco, vou olhar o que está acontecendo e vou fazer a crítica ao prefeito, porque não tem como, ele não pode deixar principalmente parar a questão da saúde. Então, eu fui lá no Hospital Albert Suárez. Cheguei lá, tinha uma reportagem da Rede Globo falando que o hospital estava fechado. E eu fui também fazer um vídeo, entrevista com as pessoas, para o meu canal, que o hospital estaria fechado, e me surpreendi porque as pessoas falam assim, estou sendo atendido, acabei de ser atendido. Eu falei, poxa, mas está funcionando ou não está? Então, Sandro, entrei mais a fundo no assunto, e aí eu fui descobrir algumas coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, existia uma OS, uma organização social, que ela diz não ter fins lucrativos,
e ela estava tendo alguns contratos sendo rescindidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A OS Viva Rio, que é uma OS que recebia, desde a época da gestão do Eduardo Paes, 2 bilhões de reais por ano de faturamento para administrar uma série de clínicas e hospitais, o valor total era em torno de 2 bilhões de reais, essa OS ela era do João Roberto Marinho, um dos sócios. Então, essa OS era das organizações do Globo. Aí eu fui entender o porquê que a Globo estava batendo na prefeitura, querendo falar que a saúde não estava funcionando, porque a própria OS, recebendo a prefeitura, não pagava os funcionários. Essa é a Viva Rio. Uma outra OS que tinha uma grande presença na gestão do Eduardo Paes é a IABAS. A IABAS, eu acho que hoje em dia ela dispensa comentários, né? A IABAS, ela é a Odebrecht da saúde. A IABAS é essa que ficou famosa com o governador Witzel e com as nossas denúncias. Depois eu vou falar das denúncias aqui do governador Witzel, como é que eu cheguei nas denúncias do governador Witzel. Eu e o deputado Anderson Moraes chegamos nas denúncias do governador Witzel. A IABAS, eu conheci a IABAS lá atrás. A IABAS tinha um escândalo dos super salários. Eu estudei lá atrás a IABAS no final do ano passado. Nessa época eu estava estudando a paralisação da saúde do município. E eu queria criticar o prefeito Marcelo Crivella, mas eu não conseguia, porque realmente era as OS. A IABAS tem um escândalo dos super salários. Negrão, Sandro, olha o que eles faziam. Tá? Eles dizem que não tem lucro, recebem lá bilhões, e aí eles fazem rachadinha dentro da OS. Tem técnico de enfermagem da IABAS ganhando 118 mil. Tá? Isso está no Tribunal Regional do Trabalho. E esse técnico, ele entrou na justiça depois pedindo dinheiro porque ele falou que a IABAS botava a carteira dele assinada 118 mil, tinha de 60 mil, de 70 mil, e falou que devolvia a parte para o dono da empresa. Essa era a IABAS que estava na época lá atrás. Então, o Crivella, ele quis tirar essa OS e ele criou uma OS que é a Rio Saúde, né, que é uma OS que ela pertence ao próprio município. É inegável a quantidade de respirar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Crivella ele comprou respiradores a 48 mil reais para pagar em 5 anos sem juros. Ele comprou da China, eu sou até contra comprar da China. Mas o respirador está aqui, custou 48 mil e ele vai pagar em 5 anos sem juros. O Witzel pagou 187 mil, ele comprou da empresa MHS, pagou 187 mil. Alguns respiradores não foram entregues, outros não funcionam, e ele pagou 187 mil. À vista, pagamento antecipado. Assim como hoje, a quantidade de tomógrafos que foram feitos, as unidades de pronto atendimento do município do Rio de Janeiro, eu tive em algumas inaugurações que eu até fui convidado, como eu sou assim, tem muita gente na rede social, as pessoas me chamam para eu ir lá, para fazer um vídeo e tal. É inegável que realmente realizou muita coisa na questão da saúde. Você pode ir ali, na UPA da Cidade de Deus. Tá? A UPA da Cidade de Deus hoje ela tem um padrão de primeiro mundo. Você entra lá, você vai ver tomógrafo, tem tudo. Eu vi uma foto sua aqui, um grande atleta que desse eu sou fã, que é o Renzo Gracie. Como eu não pude ouvir o vídeo que me enviaram agora aqui a produção, eu gostaria de saber qual é o seu relacionamento com ele e com a arte suave. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu era aquele garoto gordinho na escola que apanhava de todo mundo, então com 14 anos, meu pai falou, pô, esse garoto tem que parar de apanhar. E ele me botou no jiu-jitsu. Então eu fui criado de 14 anos até hoje, eu fui criado no tatame, eu sou faixa preta já há 13 anos, que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e eu vi o Renzo Gracie, eu era um garoto, a gente era da mesma academia, né, que era a Barra Gracie. Então, quando eu comecei o jiu-jitsu pequeno, o Renzo, ele já era faixa preta, e ele estava indo morar em Nova York. Ele tem a maior academia do mundo de jiu-jitsu hoje, que é em Nova York, e eu já visitei a academia dele, vários amigos meus que foram criados comigo hoje são professores de jiu-jitsu, sobrinhos dele e tal, foram criados, eu tenho uma proximidade, sou amigo dos membros da família Gracie, sempre inspiraram muito a gente. Então o Renzo Gracie, ele é uma inspiração. O jiu-jitsu salvou a vida de muitos amigos meus, sem dúvida. Tem amigos meus que eu me lembro que eles não tinham dinheiro para pegar um ônibus para ir para a academia, e às vezes a gente ia buscar esse amigo em casa para ir levar. Se a gente fosse tomar um açaí, alguém tinha que pagar o açaí dele. E hoje em dia, esses meus amigos moram nos Estados Unidos, moram na Inglaterra, moram na Austrália, moram na Europa, e quando eu viajo, eu vou visitá-los, eu fico assim, impressionado com a ferramenta que é o jiu-jitsu. Eles têm casa, eles têm carro, eles já têm filhos, estão casados. O jiu-jitsu proporcionou uma mudança de vida para uma série de amigos meus. Eu acho que é uma ferramenta de inclusão, é algo que ajuda você em relação à sua autoestima, reduz o estresse, traz saúde, afasta pessoas das drogas. E foi exatamente o que você falou, Negrão.
o mundo já sabe, né? O mundo, hoje de manhã a gente estava no evento de José aqui, o Renzo Grace estava dando uma palestra, estava falando isso, ó, a gente chega em outros lugares do mundo e não é mais só samba e futebol, ok que é o samba e o futebol, mas agora as pessoas já falam, é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu não foi criado aqui, mas ele foi desenvolvido aqui no Rio de Janeiro, os melhores lutadores do mundo, eles são cariocas e são brasileiros também, então é um instrumento que pode ajudar muito a trazer coisas positivas para a nossa sociedade, dentro de comunidades, com projetos. Alexandre, para nós finalizarmos, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem aí para a população carioca. Qual a tua expectativa? O que você se compromete a fazer aí com essa população tão sofrida da nossa amada Rio de Janeiro? Então, gente, o que eu ia falar é o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Negrão, agradecer ao Sandro pela oportunidade, tá? Eu acho que é uma honra vocês abrirem esse espaço para mim, deixar a gente falar. Isso é a mídia que a gente sentiu. A gente sabe que parte da mídia já não tem mais credibilidade porque não deixa a pessoa falar abertamente. Vocês, a gente marcou isso aqui, não tinha nem pauta. Falou assim, Alexandre, a gente faz uma e você fala à vontade. Então, assim, isso é mídia. Isso é realmente você ser isento. Eu poderia falar bem de um, mal do outro. Liberdade total. Então, eu agradeço a vocês por vocês representarem essa mídia. Em relação às eleições que tem aí, eu não pretendo defender nada a nível de corporativismo, a nível de corrupção, esses esquemas que as pessoas fazem, eu sou totalmente contra isso. Se a pessoa quiser ficar votar num candidato que vai defender a maconha, que vai defender a ideologia de gênero, que vai ser contra a família, que vai para defender bandido, não vote em mim, não. Escolhe lá um cara do PSOL, do PT, do PCdoB, fique à vontade para votar num cara desse. Se for votar na gente, é algo para fazer o quê? Reduzir o Estado, ajudar as empresas a se desenvolverem para quê? Para gerar empregos, respeitar as pessoas de bem, respeitar a família, né? Respeitar a organização, para que a nossa cidade tenha algo melhor do que isso. A gente tem hoje mais de 1.000 comunidades, a pobreza é extrema, falta emprego, falta tudo aqui. Então, a gente não pode mais alimentar esse populismo barato que nos trouxe até aqui. Se vocês quiserem alguém diferente, poxa, eu vou me colocar, eu sou hoje pré-candidato, ainda não sou candidato ainda porque não teve ainda a convenção do partido, mas eu estou me dispondo a ser pré-candidato, para se alguém quiser votar em alguém que tenha esses pensamentos, eu estou à total disposição para isso. E agradecer mais uma vez a vocês aí pela oportunidade. Olha, o doutor Alexandre, ele está num bairro privilegiado aí do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Quando eu tive a oportunidade de participar em algumas reuniões aí de Acibarra, desses troços todos que tem por aí, eu sempre dizia o seguinte: não adianta vocês ficarem do outro lado da poça aí, da lagoa de Jacarepaguá da Barra, que corta das favelas, se vocês não tiverem um olhar para aquela turma que está do lado de lá. Me parece que o Alexandre tem essa preocupação, então a gente espera que, se ele chegar à Câmara dos Vereadores, que ele continue olhando para o lado de lá, para que o esporte possa chegar nessas comunidades, para que a saúde possa chegar nessas comunidades, para que o Rio de Janeiro possa continuar a ser a cidade, continuar sendo a cidade maravilhosa. Eduardo Negrão, muito obrigado por ter trazido o Alexandre até a tela da TV Com Brasil. Alexandre, muito obrigado, sucesso na sua missão. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Alexandre, Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos muito agradecer o carinho da sua audiência, mas antes de finalizarmos, queremos dar parabéns às cidades de Antas, no estado da Bahia, também no estado da Bahia, Riacho de Santana e em São Paulo, Novidade da Serra. Parabéns a todos os munícipes, queremos abraçar você, parabenizar você e aos gestores públicos desta cidade. Amanhã teremos uma entrevista muito interessante com a vice-prefeita da cidade de Sirinhaém, no estado de Pernambuco. Ela que está nessa pequena cidade aí no estado de Pernambuco, mas é uma cidade que tem a parte rural, tem também a parte litorânea, que é muito bonito. A Camila Machado, ela vai falar da sua cidade, de como que está sendo gerida hoje e o que ela espera que aconteça para os próximos anos. Muito obrigado mais uma vez. Se puder, entra no nosso canal, no YouTube, também no Instagram,
Brasil Nordeste Oficial e receba o nosso carinhoso abraço. Muito obrigado e até a próxima.